Bem, amigos, acabou. A Copa do Mundo acabou. Para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo, a Copa do Mundo acabou. Não tem mais jogador nenhum do Flamengo na Copa do Mundo. A Copa acabou para o Flamengo. Todos eliminados. Só sobrou a Argentina e o Flamengo não tem jogador na seleção da Argentina. Então, o Rossi não foi, injustiça até. Considero, não tem goleiros ali, os três não são melhores que o Rossi. Mas com a eliminação da Colômbia, Carrascal volta para casa, não joga, não valoriza. Equador já voltou, Plata está de volta também para casa, daqui a pouco todos se apresentando. Arrasca já se apresentou junto, ao departamento médico no Ninho do Urubu, voltou até antes. Os outros dois, De La Cruz e Guillermo Varela, ainda vão se apresentar, mas já voltaram com o Uruguai. Seleção brasileira, 4 voltando. Danilo, Léo Pereira, Alexandro e Lucas Paquetá. Tem o Léo Nanete também, né? 5, se a gente pensar. Então todo mundo já voltou. A seleção embarcou hoje. Paquetá vai se reapresentar antes, não vai utilizar as férias, quer se recuperar. E é isso, meus amigos. Você que está chegando aqui no canal Momento do Paparazzo, a Copa do Mundo para o Flamengo acabou. 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 E sabe o que é pior? A Colômbia ganhou da Argentina nas eliminatórias. Colômbia fez frente com a Argentina. Colômbia foi bem nas eliminatórias. E tinha a chance de eliminar a Argentina. Eu não levo fé na Suíça, não. Sou mais a Colômbia que a Suíça. Essa Suíça aí não segura a Argentina, não. Deu ruim. Deu ruim mais uma vez. A Argentina tá chegando, hein? A Argentina tá chegando. Já vai ser tetra se ganhar. Que situação. E sabe o que é pior? Mesmo passando assim do jeito que passou, né? No limite, vai crescendo, vai ganhando moral. Mesmo sendo ajudada pela arbitragem, essa virada hoje dá muita moral. Vamos acompanhar, né, treino do Flamengo e tudo mais que a gente tem para trazer aqui. Jardim, você tem trabalhado com esse grupo aqui, mas você tem muitos jogadores fora, nas seleções, alguns já voltando. E na última coletiva você comentou, né, que tinha uma expectativa de como eles chegariam, como eles viriam. Você já teve contato com esses jogadores? Você já tem notícias de todos eles, como eles voltam? Se voltam prontos já para as atividades que o Flamengo tem logo a partir do dia 22, por exemplo? Não, em relação aos jogadores, tenho informação do dia de chegada, daqueles que estarão disponíveis. Aqueles que estão lesionados, que toda a gente sabe, não tenho informações ainda do departamento quando é que eles podem voltar aos treinos. Com relação ao uso, Jorginho, dos jovens da base, você falou que vai dar uma oportunidade para quem não jogou o primeiro jogo. A gente viu que o Daniel Salles se lesionou, né? Qual vai ser a solução para a lateral direita? O Royal joga de novo? Não, quando eu disse que vou dar a oportunidade, não quer dizer que os que não jogaram, os que jogaram no primeiro jogo não vão voltar a jogar. Alguns vão voltar a jogar 45, outros 30, talvez outros podem não jogar. Mas com certeza temos que, no lado direito, principalmente para a segunda parte, quando o Royal sair, vamos tentar colocar um miúdo da base, ou talvez o Ryan ou o Guilherme, uma das opções. Mister, ainda sobre a base, a gente sabe que jogar no Flamengo é uma pressão absurda. Uma jogada pode colocar ele em uma carreira mundial e também colocar ele como invisível no mercado. Como é que protege um garoto desse, professor? Eu acho que a base é sempre um elemento e um veículo importante para todos os clubes, ter bons jogadores da base, mas não vamos apostar somente por apostar, tem que haver talento. Toda a gente sabe que esta última geração do sub-20, principalmente em termos de rendimento, não teve muito bem, não ficamos apurados para os primeiros 8 do Campeonato Brasileiro. Com certeza tem um ou dois jogadores que são interessantes, estamos a fazer uma avaliação a eles e vamos ver aqueles que não tiverem cabimento aqui na estrutura do Flamengo. Podemos pensar nos empréstimos, podemos pensar numa venda com percentagem para ver se crescem no futuro, mas essa parte é mais o Boto e o Presidente que terão que resolver. Mister, falando já sobre essa questão de destaque também, qual dessa rapaziada da base tem se destacado nos treinamentos? Quem tem chamado mais a sua atenção? A gente sabe que o Everton Araújo tem sido da base o que mais teve destaque na última temporada. Desse pessoal que você está observando agora, quem tem se destacado mais nos treinamentos, para poder você falar um pouco pro torcedor também?
Não, os destaques são aqueles que eu tenho utilizado mais, porque tenho dado mais espaço na primeira equipa. O João já era um jogador que já treinava com a equipa principal o ano passado, este ano fez o jogo com o Coritiba e acho que é um jogador que teve uma boa evolução, nós acreditamos dele. E a seguir há outros que também têm qualidade, que ainda não tiveram oportunidade, mas aos poucos e poucos a gente vai ver até que patamar é que eles podem evoluir. Eu tento sempre um carinho muito especial pela formação, que é a minha forma de trabalhar, mas com certeza do lado deles tem que mostrar competências para jogar ao mais alto nível pelo Flamengo. Deixa eu até pegar esse gancho, Jorginho, falando um pouco mais da base e do Everton, porque eu imagino que seja muito positivo numa intertemporada como essa, quando os meninos sobem, você ter um jogador para mostrar de exemplo, que é o caso do Everton Araújo, né? Que teve esse ano mais do que nunca uma oportunidade ímpar ali e mostrou que está pronto para isso. Como é que é o convívio deles assim? E quão positivo você acha que é ele estar nesse grupo nesse momento em que podem aparecer outros nomes? Com certeza que um dos treinos que eu tive com a base individual, eu tive uma conversa nesse treino de uns 10 a 15 minutos com os jovens e expliquei a eles o exemplo do Everton, a persistência. Ele não era dos melhores jogadores da base, mas foi um jogador que trabalhou, teve persistência, aproveitou as oportunidades e ao longo dos últimos 2, 3 anos foi evoluindo. E temos casos, eu até falei, porque estava lá o Ryan e estava o Laurent, e disse é muito difícil a passagem do sub-20 para os elencos profissionais. E dei o exemplo dos dois que foram emprestados e voltaram 6 meses depois. Tudo isto sabemos que não é fácil, somente uma porcentagem muito pequena do sub-20 é que acabam por ficar nas equipas principais, mas isso não é no Flamengo, em qualquer equipa, mas eles têm que ter a mentalidade que nem tudo acaba. Isto é um processo que acaba na formação, mas começa no futebol profissional. Se não der para começar no Flamengo, vão ter que começar noutro sítio para chegar um dia ao mais alto nível. E aí temos um grande exemplo dentro do clube, que é o BH. O BH começou muito baixo já com 21 anos e chegou a ser um dos grandes ídolos do Flamengo. Por isso às vezes não é importante onde começamos, mas sim onde vamos acabar. Mister, dentro das premissas que estão estabelecidas, né, de que nenhum titular no jogo de sábado contra o Benfica joga mais de 45 minutos, de 2 equipes fortes, né, em cada tempo, amanhã contra o Lausanne. Já tem o time titular definido, Jardim? Não, mas com certeza que vai andar à volta daquele time que jogou o último jogo com o Coritiba, do primeiro jogo aqui contra o River, com estes jogadores que estão aqui. Com certeza que essas têm sido as opções. Obrigado, pessoal. Tio, você vai. Tira do norte, isso, bora, vamos, vem. Bora. 2 ações só, vai, vamos, deu um circo. Boa, bora, já vem. Vai, ativo, vai. Vai deixar? Bora, vamos. Vem, bora, vai. Vai de frente, rapaziada, de frente, começa de frente. Vamos, isso, boa. Bora, ativo, isso, bora, reage, vamos. Ativo, isso, boa. Vamos, ativo, vem. Boa, vai. Vem, legal, boa. Bora. Vai, vamos. Tem uma mais. Vai. Agora lá o Jorginho. Bora. Vamos. Bora. Tivo, vai. Isa. Vamos, Baleia. Vamos. Isso. Vai. Esse é o start. Vai. Reage. Vamos. Bora. De frente. Começa de frente. Boa. Bora. Começa de frente. Isso. Boa. Vai, reage rápido. Boa. Vai, João. Isa. Vai. Vamos. Bora. Vamos. Boa. Vai, Silva, vamos. Vai.
E talvez por isso a gente tenha caído para a seleção da Noruega no decorrer da última partida, a partida de oitavas de final. É até difícil de compreender, né, torcedor? Por que o Brasil não conseguiu passar da Noruega e por que a Argentina passou? Mas para mim tem uma razão muito clara. Primeiro, depois ele faz um golaço e aí a Argentina ficou numa situação boa para virar o jogo. Quando a Argentina fez o primeiro, eu já sabia que a Argentina ia virar o jogo. Quando a Argentina faz o primeiro gol, já tinha o pressentimento que a Argentina iria virar o jogo. É impressionante, né? Porque a gente olha para a Argentina é aquela seleção que você nunca pode duvidar. É aquela seleção que você sempre tem que acreditar lá, que ela pode jogar, que ela pode conseguir um grande compromisso. Eu não dou, não ia, pô. Eu não deixei bater no português na Suíça, mas não tem como iniciarmos essa transmissão sem falar do que aconteceu com a seleção da Argentina. É impressionante, cara. Tudo parecia que a Argentina ia ser eliminada. A Argentina vai lá e conquista uma vitória, está classificada para as quartas de final. E agora de camarote está esperando quem avança nesse jogo de hoje entre Colômbia e Suíça, que vão encerrar a fase de oitavas de final da Copa de... Meu amigo Paparazzo, tudo bem, meu irmão? O Flamengo trabalhou aqui, né, no gramado do estádio do Algarve, ainda saindo ali alguns jogadores, a comissão técnica deixando aqui o campo. Linda tarde aqui no Algarve, dias maravilhosos, né, do Flamengo aqui em Portugal. Papa, algumas informações importantes, né? O Flamengo já tem a volta programada dos que estavam na Copa do Mundo. O Arrascaeta já voltou, o Rodrigo Paiva diz isso aqui, já está fazendo o trabalho final para poder recuperar da lesão e está à disposição na volta do Campeonato Brasileiro. O De La Cruz e o Varela chegam agora, já estão trabalhando também. A previsão é que o Plata volte até sexta-feira e os jogadores da seleção brasileira, o Danilo, o Léo Pereira e o Alexandre, voltam no início da semana que vem. Vão ter aí uma semana de folga, né, para poder esfriar a cabeça depois da Copa e, claro, né, tem direito a férias, porque isso foi determinado pela CBF na distribuição do calendário brasileiro. Quem vai voltar antes é o Lucas Paquetá, né? Ele está lesionado, sofreu uma lesão lá nos Estados Unidos e volta antes, está aguardando só a questão logística para retornar ao Brasil com a família, não vai no voo da CBF e a partir do momento em que o Paquetá chegue no Rio, já retoma o tratamento para otimizar essa volta dele aos gramados, a volta dele ao Flamengo. Sobre reforços, Papa, você vai perceber que eu perguntei ao Leonardo Jardim quais eram os objetivos, quais eram as posições, quais eram, enfim, os perfis que o Flamengo pretende nessa janela que está começando daqui a pouco. Ele falou, né, que já conversou com a diretoria, ele tinha dito outro dia, não montei o time, cheguei em fevereiro, eu reforcei isso hoje. Ele falou que para o ataque e para um jogador de lado mais para a esquerda, também ali no meio ataque, são os principais alvos que ele estabeleceu junto à diretoria. O Everton Araújo deu uma entrevista coletiva também, né, falou sobre possíveis transferências. O Felipe Luiz foi para o Mônaco, claro que tem interesse em alguns jogadores do Flamengo. O Everton é uma grande promessa. Ele falou que está focado, né, quer permanecer no Flamengo. Eu perguntei sobre gestão de carreira, qual o melhor momento para vir para a Europa. Ele também fala sobre isso no bate-papo que a gente está acompanhando. Sobre o time para amanhã, o Leonardo Jardim não anunciou qual é o 11 inicial, mas disse que é a base, que enfrentou o Coritiba e enfrentou o River Plate aqui na sexta-feira passada. Mas ele faz duas observações. Não quer que nenhum jogador que vá atuar contra o Benfica no sábado jogue mais de 45 minutos contra o Lausanne amanhã. E quer ter um time equilibrado nos dois tempos. Então vamos aguardar qual é a formação que o Leonardo Jardim coloca em campo amanhã, 20h30 da noite, horário aqui de Portugal, mais ou menos nesse horário que a gente está falando com você, né? E
4h30 da tarde no horário de Brasília. Calor muito forte, temperatura muito elevada, mas hoje está gostoso aqui. Tomara que amanhã para o jogo e também no sábado para o grande duelo Flamengo e Benfica, que vale o troféu do Algarve, esteja assim. Para finalizar esse nosso papo, Paparazzo, o Boto hoje procurou a imprensa e lembrou que o Flamengo não está gastando um centavo aqui em Portugal. Eu ontem entrevistei o Ruca, que é da Singular Esporte, a organizadora do Troféu do Algarve há mais de 25 anos, e o Ruca me disse que é uma honra ter o Flamengo aqui, é a primeira vez que tem um brasileiro do Troféu do Algarve, já vieram times poderosos da Europa, né? E ele confirmou, né, que toda a conta, toda a despesa, até o copinho d'água que é servido aqui, é por conta dos organizadores do evento. O Flamengo vem para uma pré-temporada, para uma intertemporada, numa estrutura fantástica, sem gastar um centavo. E o melhor, né? A Singular Esporte quer trazer não só o Flamengo é o carro-chefe, mas também quer trazer outros clubes brasileiros para as pré-épocas, né? Aqui no Algarve, o Sporting de Lisboa acabou de chegar aqui, o Benfica vai fazer sua pré-temporada também aqui no Algarve. E o Flamengo é o carro-chefe, né? A marca principal do futebol brasileiro para os organizadores aqui dessas pré-temporadas e desse troféu do Algarve, que estará em disputa no sábado entre Flamengo e Benfica. Tá bom, Paparazzo? Direto aqui do Algarve, no estádio do Algarve, nessa parceria Litoral News, Paparazzo Rubro Negro, Sidney Marinho, especial para a galera do Mengão. Obrigado em você, Papa.